Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais um programa podcast Aviva Flow. E você que é o nosso convidado a estar assistindo aí, nós estamos aqui com o nosso irmão obreiro ali da Casa do Senhor, do Morumbi 2. É ou não é, meu irmão Agnaldo Franchin? Fala um pouco sobre o nosso entrevistado desta noite. Isso aí, meus irmãos. Hoje nós estamos com o nosso amigo, irmão obreiro do Morumbi 2, irmão Elisandro. Ele vai estar falando um pouquinho de sua vida, um pouquinho de Deus para nós hoje. Se apresenta para nós, Elisandro. Me chamo Elisandro Duarte Ferreira. Hoje estou nas casas dos 47 anos. Glória a Deus. Sou natural de Foz do Iguaçu, me converti aqui no ano de 97, início de 97, no Morumbi 1. Na época, o pastor Antônio Monteiro tinha poucos dias que tinha chegado em Foz, em questão de um mês, vamos dizer assim. Fui num culto, né? Não tinha outro lugar para ir. Fui buscar alguma coisa com a minha irmã que congregava no Morumbi 1 e foi o momento em que Deus me achou, aceitei Jesus, né? Você lembra mais ou menos, Elisandro, que ano que era? Era em 97. Em 97. Ano de 97. Foi nos primeiros meses de 97. Eu me batizei no dia 3 de agosto de 97. Inclusive marcou bastante para mim, porque esse batismo ele tinha 205 ou 202 batizados. Uhum. E a sede antiga tinha aquelas escadas. Escada e a Então, como é que fala? A galeria lá em a cima? galeria. Então, Galeria. quando chamaram todo mundo para uma foto antes do batismo, né? Na primeira fileira, eu olhei para a esquerda, eu encontrei toda a piazada ali, que eu nunca imaginava que estava ali, né? Que tinham se convertido, uns tinham sumido, outros estavam... E todo um olhou para o outro. Glória a E Deus. foi um momento, assim, que marcou muito minha vida cristã, que foi um momento do perdão de verdade ali, né? Todo mundo se olhou e pensamos sempre todos a mesma coisa. Depois falamos sobre isso, nós estamos aqui, né? Era uma época bem complicada em Foz, assim, né? Uma época perigosa, né? Perigosa, muito perigosa. Fronteira sempre tem muito disso, mas nós aqui conseguia bater a meta, né? Era a época das gangues, né? Isso, A tinha época de muito. 97 era Aqui gangue. tinha a gangue dos Morrinhos, a gangue da Vila Borges, a gangue não sei do que. Gangue dos Cobra. No Jardim São Paulo tinha gangue dos Cobra. E naquele culto ali, quem pregou para mim, me evangelizou, foi o pastor Hanauer, né? Então foi nessa época que você teve o verdadeiro encontro com Cristo já. Foi um momento que eu estava passando um momento... Eu perdi um irmão na minha adolescência, né? Perdi um irmão na minha adolescência, isso mexeu muito com a família no geral. Sentimental, mas principalmente comigo. Eu já tinha problemas, né? Já era um pouco para frente, para minha época, minha idade. Então isso alvoroçou, né? Aflorou. E nesse momento em que eu tive esse encontro, era um congresso do círculo de oração. E minha irmã, os vizinhos, quando eu fui para frente, dobrei o joelho, todo mundo foi me abraçar e, né? Viu, irmão Lisandro? A pergunta que a gente tá aqui para você nessa noite é o seguinte. Você já falou para nós, né, que você estava passando um momento difícil, né? E você acabou tendo que buscar algo que te dava alegria, né? Algo que te... Como eu posso explicar assim? Preencher o vazio que nós, todos os cristãos, né? Todos aqueles que, vamos colocar assim, que não, uma vez que não estavam em Cristo, ele tem um vazio dentro dele. E você procurou a buscar algo para tirar esse vazio de dentro de você. Naquele momento, assim, conta para nós, como que foi antes de você ser cristão? Antes de você pensar a chegar no meio do povo cristão? Como você estava passando? Como que era a tua vida? Os sentimentos dentro de você? Meus pais separaram. A gente era no momento em que meu irmão faleceu. Então houve uma separação, né? E aquilo ali culminou em outras coisas, né? E você fica abatido, né? Você perde a presença do pai, você tem a família está destroçada, minha irmã mais velha, na época, era a única que servia a Deus, né? Aqui no Morumbi 1, meu cunhado, meus sobrinhos eram tudo criança. E eu comecei meio que vagar, assim, né? Eu trabalhava, você virava sempre, né? Mas comecei meio que vagar um pouco, sem um objetivo Sem mesmo, rumo, né? Sem E rumo. o interessante disso é que há 2 anos antes, mais ou menos ali, da minha conversão, eu trabalhava no restaurante China. E eu morava com a minha madrinha lá na Vila Holanda. E o Lica, né, que é o Realdir, ele era nosso vizinho. Então o Realdir estava no início da conversão dele, né? E ele tinha uma Kombi, e ele ia fazer culto lá na Praça da Marinha e tal, né? Então
E eu nunca me aproximei muito. Ele ia lá, pregava para nós, pregava pro pessoal. Pastor Eles Raul gostavam de beber Pastor um Raul pouco, né? Os Ah. parentes lá da... pessoal. E ele ia lá, era o único que ia lá, com a pentecostal desse tamanho, pregava. Uhum. O Lica foi um grande exemplo para mim, assim, foi um cara assim, que inspirou nós, né? Ele teve uma transformação de vida e nós acabamos... E ele me deu a primeira oportunidade num culto doméstico. Eu vim do serviço, cheguei em casa e ele disse: Lisandro, canta, então canta aí. Daí eu peguei e cantei um hino dos Canarinhos de Cristo que o pessoal ouvia no restaurante, né? Eu tinha a gente, quando não serve a Deus, a gente pensa que é azar, mas na verdade era sorte, né? Eu sempre, quando eu caía no meu plantão, caiu o Luiz, que era um crente a Deus de amor comigo. Daí E eu soltava. ficava Falava de indignado, Deus, você e eu ficava- querendo ir pro bailão, porque, não sei, vocês não sei se vocês vão lembrar, mas descendo Boici tinha hoje tem uma igreja, lá tinha o meu boteco, depois era o Charles Bar, e ali que era o meu Ali não bateu o ponto eu não ali. era de bebida, coisa exagerada não, Ah. mas gostava do bailão, uma festa, cantava, né, gostava de cantar. Então, cada vez que tinha meu plantão, eu ficava com o Luiz. Aí ele vinha mastigando alguma coisa ali, conversando. Lá na Bíblia diz assim, falava, mas eu de novo com esse Já homem. tava mais evangelizando já um formação. pouquinho já. E nisso eu saí, né? Eu fiz 18 anos na época. E eu saí para... Pensei que ia servir o quartel e tal. Acabei não indo. Fiz o alistamento, mas não deu certo. Então fiquei um pouco sem rumo. Essa fase foi uma fase bem complicada. Na época, vocês devem lembrar, o que fomentava a ponte da amizade como indústria eram as fábricas de bolsa. Uhum. Tinha muita fábrica de bolsa, Sim. né? Então eu trabalhei em algumas delas. E foi um momento, nos dias ali próximo à minha conversão, fechou muita fábrica, né? Os turcos tomaram conta ali, né? Sim. Venderam muita bolsa barata, então todo mundo ficou desempregado, o pessoal foi embora, sabe? Criou-se assim Uma E eu fiquei tensão. muito apavorado, falei assim, poxa, agora tava indo, né? As coisas estavam se equilibrando, tava melhorando. Mas tinha família, tinha mãe e tudo aí. Mas bem aquele sentimento e tal, né? E a coisa foi desandando, e foi desandando, e foi desandando. E naquele dia que eu fiquei crente, eu tava na minha madrinha e eu vinha a pé, eu vinha por dentro sempre. E eu pensei que em dar um jeito na vida, sabe? Se hoje eu vou dar um jeito na vida. Hein? Mas mal sabia eu que eu ia nascer de novo naquele dia, né? Elisandro, esse tempo, antes de você se converter ali, a gente sabe que é uma idade aí de 16, 17, 18 anos, 19, é idade difícil, né? Pelas amizades. Essa época foi uma companheirismo. época muito difícil, porque nós tínhamos aqui uns meninos que hoje já partiram, né? Uhum. De uma maneira muito trágica, né? Na verdade. Então nós andávamos aqui no São Januário, nós ficávamos aqui na esquina da Canindé, aqui um grupinho ali. Nós não era muito atirados, não gostávamos de bem vestido, né? Aquela jaquetona da Lakers, né? Do Jorge Antaro, nós tínhamos uma... Então, mas nós, né? Aí, inimizade pra cá, inimizade pra lá. Era aquilo. Eu lembro muito bem, o Roder também vai lembrar. Eu lembro que nessa época, que pelo menos aqui em Foz, tinha rixas de vila, né? Sim. O Morumbi não ia pro portal. Não podia. E se fosse, podia. era Eu briga. lembro de uma situação que nós fomos pra Vila C, num jogo de futebol. Eu não jogava bola, mas ia pesado. Rapaz, foi uma guerra, foi uma guerra. Eles arrancaram até as telas pra fazer alguma coisa, pra enforcar alguém ali. Meu Deus. Elisandro, e desse pessoal que andava com você, quem mais teve a oportunidade que você teve? Eu fui pro meu povo dizer que Jesus salvava e batizava e fui servir a Deus. Então, eu tive um grande enfrentamento, né? Que os meninos não compreendiam. Inclusive, eles iam lá na frente da igreja do Morumbi, me chamava, vamos Olha sair. aí, rapaz, fica Eu era meio preciso. enfiado, assim, sabe? Eu era meio... Era o meu chefão. É isso que eu ia te Era meio perguntar. pra frente, Os assim. desafios. Qual foi o desafio? Logo que você se converteu, teve algum desafio assim que você Eu acho falou? que foi Que chegou o momento de você falar assim, meu Deus, é muito pra minha cabeça. o Não... desemprego. Desemprego. Eu lembro que eu sempre fui um cara trabalhador, Uhum. né? E eu lembro que o desemprego era muito forte em Foz para Sim. o jovem, né? Uhum. Então, eu lembro que nesse ano de 99 mesmo, no final de 98, eu tinha pouco tempo servindo a Deus, né, um ano e pouco, e eu lembro que a Caixa Econômica, lá onde era a Caixa Econômica, na Baixada, lá da terceira pista, JK. ali era o Cine, né? Cine. Então eu ia ali. todo dia, cara. Cansei de ir a pé pra lá, né? E eu tenho aqui, na São Januário tem a irmã Neide, né? A irmã Neide, ela congregava no Morumbi 1,
E ela tentou fazer tudo por mim, né? Tentou me ajudar. E daí me dava aqueles vale transporte, não, vai, hoje vai ter serviço, você vai arrumar um serviço, daí não dava certo. Tudo isso contribuiu muito. Foi um desafio. Foi um desafio. E qual foi o momento marcante que você falou assim, não, agora eu vi que eu tô certo mesmo, aqui é o local que eu devo ficar? Na verdade, assim, Deus me deu um livramento. Foi aqui nessa avenida do Copacabana, numa noite, que eu nasci de novo ali, né? Por causa dessas questões. E minha mãe tinha uma casa no Jardim Dona Leila, e eu fui para aquela casa. Fiquei lá, né? E no outro dia eu dobrei o joelho e comecei a orar. Eu falei, Senhor, o Senhor me salvou. Né, tirou do lamaçal do pecado. E o que o Senhor vai fazer comigo agora? Eu não tenho destino, não tenho rumo. O que o Senhor vai fazer comigo agora? Tinha 20 anos, era novo pra caramba, com uma vida já bem. E o meu primo passou por acaso, tinha uma irmã, não lembro o nome, que fazia uns cultos ali naquela região ali, Dona Leila, um bairro pra frente, onde é o São Luís, ali hoje. Não tenho bem certeza. Eu sei que ele me passou e disse, vamos num culto, à tarde eu fui e a irmã me entregou uma profecia. As duas irmãs que estavam lá, me entregou uma revelação. As duas irmãs que estavam dirigindo o culto tiveram a mesma revelação. E elas conversaram entre elas, e quando elas começaram a conversar, eu vi que era comigo. E ela disse, irmão, quero dizer uma coisa pra você. Deus vai te tirar dessa cidade aqui, vai te levar embora, porque senão você vai morrer aqui. Nossa. Eu vi você numa via muito escura, numa via, e no final da via era uma escuridão, e eu vi você todo ensanguentado naquele lugar. É bem assim, Deus tira de onde que tá, mas os inimigos, a inimizade, né, continua, né? Daí é livramento mesmo que Deus tem tirado. Eu tinha um pensamento assim, e depois eu fui compreender no desenrolar, né, eu tinha um pensamento assim, como eu fiquei crente aqui, eu tinha muitos amigos, né? Eu queria ganhar meus amigos. Uns dias antes de eu ir embora de Foz, sair de Foz, eu encontrei o Pavãozinho. Não sei se você... Conheço. Eu já tinha perdido o irmão dele, que era o Pavão, eu tinha o Pavãozinho que andava solto. E eu preguei pra ele. Eu falei, eu fui lá na tua igreja, vi uma menina bonita lá, eu queria namorar, mas o pai dela correu comigo. Ele falou pra você? Ele falou pra você? Eu falei, não, mas... E era um cara terrível. Ele? Era um cara terrível, já tinha lá nem sei quantas ocorrências, vamos dizer assim. E falei com ele e tal, preguei pra ele, daí não conversamos mais nos dias seguintes. E num sábado à noite eu vinha vindo do culto de jovens lá do Morumbi, do Morumbi 1. E quando eu tava entrando em casa, meu sobrinho falou, tio, mataram teu amigo lá em cima. Ele? E eu ouvi os estralos. Mataram 3 tiros. Meu Deus. 3 tiros secos de pistola, né? E quando eu subi, você vai lembrar bem onde tem o Guinho ali, pro lado de cima, hoje é um cabeleireirozinho. Depois da Armandina, tinha uma salinha que eles fizeram um lanchezinho ali, um negócio, e tinha ali uma musiquinha e ele tava ali. Eu cheguei, ele tava já saindo sangue do as vísceras, sei lá o que é aquilo. Meu Deus. E morreu ali, né? Apertou minha mão assim e ficou ali. Então, o Suli morreu bem aqui na frente da Dona Rita também. No teu pensamento, você, vamos colocar assim, você viu ele ali, né, jogado. Passou pela tua cabeça, eu tô do lado certo. Não, a melhor coisa que eu fiz é servir Jesus. Foi um marco pra mim. Naquele momento, naqueles dias, com aquelas tragédias todas ali. Daí foi nesse tempo que você falou, vou dar uma saída de Foz. Na verdade, eu não projetei nada. Eu orei a Deus e falei, Deus faz o que você quiser, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra ele, né? Hoje eu ainda brinco muito. Até eu falei com o irmão Tanabe ontem, ele falou assim, eu não tenho pra quem pedir. Deus sabe, se meu carro quebrar, ele sabe que ele vai ter que me arrumar outro pra andar, porque eu não tenho pra quem. Sim. Né? Há 28 anos eu fiz uma escolha. Sim. E essa escolha tem me conduzido ao que eu sou hoje, né? Glória a Deus. Né? Graças a Deus, Deus me abençoou. E a minha saída daqui foi bem interessante. Porque minha mãe tinha uma casa em Três Lagoas e eu fui pra lá, sabe? Corre pra cá, corre pra lá, né? Fui lá pra Três Lagoas. E lá também era uma época que tava assim, né? Torcesse uma toalha. Né? Aí eu fui num congresso de jovens na igreja de Três Lagoas, tava congregando lá. E me fugiu o nome do pastor, foi pastor aqui no Morumbi 2 também. Aí eu tava um irmão Marco Antônio, jamais vou esquecer o nome dele, era um moreno forte. E ele pregou e me entregou uma mensagem, olha, hoje vai ser assim, assim, assim. Minha mãe não servia a Deus e era bem do contra. E falou assim, quando você chegar aí na tua casa, as coisas mudou. Quando eu cheguei, minha mãe já tava falando pro meu irmão lá, daqui a pouco aquele um chega aí e desliga a TV para dormir, sabe? Não mudou nada. No caso, seus pais eram católicos? Não, a minha mãe era católica, mas não era praticante. Não era praticante. E eu pensei, mas era para melhorar, né? O que tá acontecendo aí?
terça-feira, eu fui tentar passar uma cota lá no Paraguai para fazer um dinheirinho. Tinha Fazer uma extra. chuva que não tinha jeito, né? A coisa tava terrível, né? E eu não tenho vergonha de dizer, eu fui de Três Lagoas até a ponte a pé. De a pé. Né? Fui a pé. Misericórdia. lá, Três Lagoas. Eu vinha no escudo do Morumbi, de Três Lagoas, a pé 15 por dentro, quilômetros. onde hoje é tudo casa, ali Jardim Alvorada. Uhum. Eu vinha com a mochilinha de roupa nas costas, chegava minha irmã, trocava de roupa. E isso eu fiz inúmeras vezes, ia lá pra minha madrinha, voltava. Mas, na terça-feira, depois daquele congresso, eu fui pro Paraguai, eu era meio orgulhosão, porque uma época antes, a gente se bancava, tinha, né? Uhum. E ali você não tinha mais nada. E eu fui pro Paraguai, quando eu tava voltando assim, na Ponta da Amizade, eu encontrei um irmão congregar comigo. Ah, E eu falei, e aí, irmão, como é que tá o trabalho? Eu vim aí ver se eu conversava com alguém, inventei uma história. E falei assim, mas tá bom, tô tranquilo. Ele falou assim, olha, tem que tirar férias, rapaz. Você é um pé novo, tem que sair, conhecer o mundo. Ele falou assim pra mim. falou pra você. E eu falei assim, eu não tenho. Eu falei assim, eu não. Nem tô querendo sair lá pro Rio Grande do Sul, falei assim, querendo visitar uns parentes e tal. Ele falou assim, não quer aproveitar um ônibus que tá indo pra lá? Aí, ó. Saindo. Tem um ônibus bombeiro indo pra lá, o cara é meu amigo, ele te leva. Onde é Pronto. que você vai? Eu falei, não, mas é que eu vou pra outro lado. Eu falei assim, não, onde é que queria você arrumar vai? desculpa, Aí, tá? nisso, conversando, chegamos lá no homem. Aham. Chegamos lá, o cara Deus já falou, "Ó, tava esse menino aqui, ele sabe programando. uma coisa, Aham. né? E daí eu falei assim, não, mas é que eu vou lá pra Palmeiras das Missões. Eu falei, rapaz, eu vou passar dentro de Palmeiras das Bem Missões. onde você vai ir. Vambora. E daí ele falou assim, você vai, leva umas cotas, e vai com o irmão. Vai ganhar todo ainda. mundo, Vai ganhar ainda. E ganhou Todo pra mundo ir. chama de irmão. Não, eu ia pela carona e tal, de repente, né? Aham. Daí ele falou assim, você vai com o irmão. Mas eu nunca pensei, irmão, todo mundo é irmão, chama de irmão. Entrei naquele ônibus e eu era bem orgulhoso, assim, eu não me entregava. Eu andava a pé porque eu não queria pedir R$1 pros outros. Aham. E quando eu entrei nesse ônibus, que eu sentei do lado desse homem, eu estava apreensivo, eu tinha R$7 no bolso, que minha irmã tinha me dado, e chuva. Eu tinha 13... Só que R$7 naquela época é valente o quê? Vamos colocar assim, Não, 50 pila. 50 sei pila, lá, né? não sei lá, É. 50 pila. É. Eu tinha R$13, mas eu fui nessa ida do Paraguai, eu tinha Gastou. só uma blusa de lã. Cara, essa história é muito bacana. Eu tinha uma blusa de lã, mais ou menos desse tamanho, que todo mundo usou lá em casa. Aham. Passou Passando de geração por geração. Era uma blusa de lã de várias cores, né? E eu só tinha aquela blusa. Eu tava usando um sapato que era do meu sobrinho, uma calça que era dele, do meu sobrinho mais velho. Não, Meu, minha situação era Tava precário servindo mesmo. a Deus. Firmina Deus. E só que eu tinha essa... Se eu chegasse e me dissesse como é que você tá? Tô bem, Tô cara. top. Não, tô Negócio tranquilo. tudo Não tá faltando top. nada, não tá faltando nada. Tô tudo bem bem. e tal. E eu ficava nessa casa, às vezes o aperto era forte, não tinha nem o que... Eu não procurava por ninguém. Só Deus ficava ali, sabia o que você tava mas- passando, né? Mas eu tava orando. Eu queria que Deus me levasse para um patamar que eu nunca imaginava. Uhum. Chegar aí, eu orava a Deus. Eu dizia, Deus. E eu orava. Nós fechávamos o Morumbi 1, o Ezequiel, o Joel. Nós fechávamos o Morumbi e passava a noite orando lá dentro. Aí, ó. Orando lá. Esse tempo geral também era do O Morumbi. Geraldo. Oh. Se você perguntar, o Geraldo me conheceu de toda a vida, né? Geraldo, João Batista, Elias Miguel, Ezequielzão, né? Que é o Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel era parceiro mesmo. Então eles me acolheram. Uhum. Pode ver que eu sou muito do lado deles, né? Aham. Eles estão lá em casa direto, porque eles me acolheram. Acabou que eu entrei nesse ônibus, sentei do lado desse dito irmão. Quando nós chegamos no primeiro posto, já era meio tardinho, ele falou assim, eu vou descer pra jantar. Eu falei, Jesus, agora só vai querer que eu desça pra jantar, não tem dinheiro pra jantar. Meu Deus. E daí fiquei quietinho ali e tal, né? Aí no meio, Deixa ele jantar. passou. Aí fiquei, não, mas eu comi agora, papapá, fiquei ali. Com fome. Com fome de novo. Torada, fome. Meu Dourado. Deus. Eu comi um camelo, até as patas. Aí saímos dali, isso aí levou mais de 1 hora, né? Aham. Saímos dali no meio do caminho, era perto da madrugada, assim. Uhum. Eu pensei, vou tomar um café. Você não vai tomar café? Eu falei assim, não tô com fome. Não, você tem que estar com fome, rapaz. Não é Comeu nada possível. Não agora. é possível. Não é Que possível. homem comer que é um- você, rapaz? Você tem que estar com fome, rapaz. Daí, quando eu vi, Que triste, né? eu falei pra ele, eu não tenho dinheiro. Mãe. Eu falei pra ele. Nossa. E você sabe o que ele E falou? daí pra ele mim? falou, ô, cara, por que não me Não, falou não. antes? Ele falou assim, irmão, pegou me deu R$50, ela tá aqui. Ó. E quando você precisar, deixa Deus trabalhar. Falou assim, Aí. eu nem sabia que ele homem era crente. É. Eu já sinto vontade de chorar porque, sabe, eu tenho uma história bem... E, cara, ali eu pensei, Jesus, tu tá me levando mesmo. É. Você tá comigo aqui. bem. E acabei, cara, você vê que a prova não vem, né? Aí nós ia passar por dentro de Palmeiras. Tem uma outra cidadezinha perto, que é um desvio que vai para Porto Alegre. Uhum. Então você faz o contorno, ou você entra por essa quebrada. Ninguém quer ir pela quebrada Uhum. porque é estrada de chão. Sim. E na época a polícia rodoviária estava por ali, bombeiro, você sabe. O que aconteceu? O Elisandro, 20 quilômetros longe de Palmeiras, desceu com a Desceu. mala nas costas.
Ah, Fui caminhando, cara, caminhando, clareou o dia, pá. Aí cheguei numa casa, falei com o pessoal, daí já não era mais eu, sabe, assim, aquela pessoa. Eu aham. fui falando, não, eu tô vindo lá, vim de carona, caí aqui. Cara, disse, você vai pra onde? Eu vou pra Palmeiras. Não, eu tô indo pra lá. Toma, Quem que vamos é teu junto. parente lá em Palmeiras? Ah, é o irmão Arlindo Duarte. Meu tio era um homem de muito prestígio lá, assim, como Uhum. cristão, né? Sim. Eu vou lá, na casa do meu tio, fazer uma visita pra ele, ficar, de repente, ficar por lá. Eu falei, não, vamos passar na frente. Eles vieram por Panambi, Uhum. saem em Palmeiras das Missões, e meu tio mora bem na entrada da cidade, assim. Quem vem de Porto Alegre é outra entrada, né? E eles vieram por dentro, me deixaram bem na porta do homem. Tá, a pergunta que não quer calar. Você foi já sabendo o que você ia fazer ou, tipo assim, Não sabia de nada, saber né? de nada? Não, eu não tinha nem noção do que ia E ser o no dia da seu tio manhã. tava aguardando, Eu pelo sei que eu menos. tinha uma camisa que se você, pra mim lavar, você tinha que molhar e apertar assim, eu fazia assim. Aham. Porque se eu esfregasse, rasgava. Porque Aham. eu tinha uma calça, que era de um amigo meu, que hoje está em Portugal. Os meninos congregaram no Morumbi 2, o Mauro e o Maurinho, dois Uhum. moreninhos gêmeos. Conheci. E até hoje nós rimos muito dessa história. Era a calça que eu tinha, que eles tinham ganhado de outro. Meu Não é Deus. verdade, né? Que... Sem E projeto nenhum, né? não tinha projeto nenhum. Nossa. Quando eu cheguei em Palmeiras, o meu primo e o meu tio tinham ido para a cidade de Sapiranga. Uhum. E eu vi aquilo como um ponto negativo. Ah, agora eles não estão aí. Daí a minha prima, que eu nem conhecia eles, ninguém. Meu tio eu vi porque ele veio quando meu irmão faleceu. Daí tinha o sogro desse meu primo, que era o pai da esposa dele, morava do lado. Uhum. E o culto era à noite. Uhum. E uma semana antes, o pastor Biromenal, Biromenal Machado, acho que é o nome dele, ele estava pregando aqui no portal. O homem revelava até CPF, mais homem. pode ser. Mas e para mim, eu torcendo, fala comigo, o homem não falou nada. Chega em Palmeiras das Missões, anoitece, vou pro culto, o irmão Emiliano, ou já dorme no Senhor. Quem tá pregando? Pastor Bravenal Machado. Olha aí. No andamento do culto, ele foi falando, era uma crise em Palmeiras, estava uma crise, vamos dizer assim, a soja estava muito baixa, e lá todo mundo lida com plantio, né? Soja. Tanto meus parentes, lá meus tios, são tudo lido com Uhum. terra. Então estava uma situação difícil em Palmeiras. Uhum. E naquele culto tinha pouca gente. E o pastor Benjamin Machado pregou. E aí começou a revelar. Falou, irmão fulano, irmão Beltrano, não sei o que. Eu falei assim, essa parte só me revelar eu aqui. Já vem. Ele falou, tem 5 pessoas aqui que Deus quer falar com você hoje. Eu falei assim, mas Quer só ver? pode ser Vai sacanagem, né? Aí levantou um homem, levantou 4 homens. E por último levantou uma mulher. E ele falou assim, eu digo isso diante de Deus, né? Quero que Deus me cobre, Senhor. Ele diz assim, ó, irmã, diante da sua fé, Deus vai lhe abençoar. Mas não é você. É esse moço aí do lado, né? Era você. Deus, e aí ele começou, ele falou assim, ó, Aham. Deus te trouxe aqui, Deus te conduziu aqui. E daqui ele vai te levar para algo muito maior. Nossa. Olha aí. Deus vai te levar para algo, Deus vai te dar um ministério, Deus vai te dar palavra, Deus vai te... E eu não pregava, isso tudo para mim era utopia, eu não Uhum. entendia. Uhum. Eu cantava hino porque eu descobri que podia cantar ali. Sim. Cantava música, enfim. E falou um monte de coisa para mim. E daí eu duvidei. Aham. Não, eu duvidei. Falei assim, mas eu capaz, né? Agora, se eu vim de lá que me falar isso, ele falou assim, ó, não duvide. Ele falou assim, Viu? na casa que você chegar, a casa que você está hospedado, ele falou assim. Aí eu já fiquei meio assim. Opa. A pessoa que abrir a porta, ela vai te dizer o nome do lugar que você vai. Olha aí. E encerramos o culto. Quando chegamos em casa, a minha prima, a Neca, abriu a porta. Disse, você trouxe tua carteira de trabalho? Eu falei, trouxe. Não, Falando que já tinha um emprego preparado. O Adilson quer que você vá amanhã para Sapiranga, Olha lá. porque ele ia gerenciar uma empresa Eita. e ele ia me colocar no quadro de funcionário. Eita, Olha glória. E assim eu cheguei em Sapiranga em 99, fevereiro de 99. Uhum. Eu cheguei em Sapiranga. E quando você retornou para Foz? Eu retornei para Foz agora em 2010, Ficou 2011. quanto? Então, Não, início de 2012. dessa saída de Foz e até a volta foi quanto tempo? 17, 18 anos. Rapaz, bastante Com tempo, né? 47. Bastante tempo. Bastante tempo. E nesse intermédio, sempre na igreja, não saiu mais da igreja. Não, eu nunca me desviei, eu nunca tive problema com a igreja. Ele chamar, né? Nunca foi desviar, né? Não, eu tenho glória a problema Deus. comigo, né? Glória a Eu acho que as Deus. pessoas confundem muito isso. Você não tem problema com Deus. Deus não é problema para você. Não. Você tem problema com você. É. O teu eu, né? É. Mas O que levou, no caso, Elisandro, você voltar para Foz? Vamos supor,
Foi por Deus. Você tava estruturado lá, né? No Não, caso, 18 anos já deu para você, no caso, eu formou material- família, no caso lá. Não, Não nunca chegou a formar casei. família. Não, nunca Ah. casei. Eu casei aqui, primeira vez que eu Casou casei. em Foz mesmo. Eu fui pro sul e fui cantar. Eu e meu primo, ele tocava, até hoje toca, né? Toca pra caramba. Nós fomos cantar os hinos dos levitas, e o povo gostava, e nós, Já crente. crente, toda Já a vida crente. Aham. E fiz uma dupla com o menino, cantamos quase uns 7, 8 anos juntos, o Regis. Até hoje a gente conversa, ele mora em Bento Gonçalves. Uhum. Fui trabalhar numa empresa, fábrica de calçado. E só que o meu foco fora foi o ministério, Uhum. eu não tinha aspiração. Uhum. Eu, quando cheguei no Rio Grande do Sul, eu tive uma experiência. Eu vi um pastor pregando, o pastor João Maria Hermel. Ele contou uma experiência incrível. Ele hoje é um pastor jubilado, mas ainda é um pastor de honra no Rio Grande do Sul. Hoje parece que ele está em Santa Maria. E na época ele estava fundando uma faculdade que se chama Corban. Uhum. E eu não tinha intenção de estudar. E eu lembro que nós fazia parte de uma equipe de evangelismo, né? Isso no início que eu cheguei lá, eu entrei nessa equipe de evangelismo. E o irmão Hélio, que hoje é pastor-presidente, já há algum tempo, ele me convidou para pregar no Porto Palmeira. Porto Palmeira era um lugarzinho escondido. Hoje tem igreja, mas na época era bem estrada de chão, bem complicado. Então, eu vi você falando do Rio Grande. É verdade, já aproveitando que você morou lá, falar um pouco de lá também para nós. É verdade que lá tem bastante questão de bruxaria. Eu ouvi falar que tem bastante aqui, não, sabia? Tem- Bastante, Eu fiquei um tempo lá, bastante Elisandro, até aproveitando. desencruzilhado, onde você passa tem... Eu fui pela empresa, eu fiquei lá mais ou menos, acho que uns 15, 20 dias. E eu fiquei abismado, né? Não sei se é no local que eu tava. Foi na capital, meio do Rio Grande do Sul ali. E era bastante. Nossa. Mas é capital. Novo Hamburgo, Esteio, essa região ali, é a grande Porto Alegre, Canoas, Canudos, Estância Velha, essas regiões ali. Mas interiorzão. Não, ali é tudo Região cidade metropolitana, metropolitana, ah. né? Então você foi lá, já tava já meio enraizado, né? 17 anos, né, Valdir? Bastante 17 tempo já, anos, né? Tudo que eu vivi na igreja, eu vivi lá. Então, isso que eu ia chegar agora e perguntar pra você. E voltando do Rio Grande do Sul pra Foz do Iguaçu, voltou de volta, chegou aqui, foi pra igreja, sentiu alguma diferença cultural? Com certeza, né? Eu sou... Você falou que participou lá de um grupo de evangelismo, Foz do Iguaçu, a gente sabe que tem as igrejas, tem um grupo de evangelismo. E é mais ou menos parecido? Assim, Não tem nada a ver. O grupo de evangelismo sai entregar panfleto aí nas esquinas, perto da igreja. Já reparei isso aí. aqui, né? Cada Por isso que eu fiz a pergunta dessa questão. Tendel, como diz o gaúcho. A dificuldade, né, que talvez passou, né? Por isso que eu te fiz a pergunta dessa questão, vamos supor que você falou que fazia evangelismo, né? Na questão do espiritual, né? Porque lá cada passo, eu ouvi falar que em muitos lugares lá, pessoas fazendo o lugar obras onde malignas, os lugares que coisa eu ruim. morei, Bento Gonçalves, Sapiranga, morei Arroio do Meio. Hoje a gente vemos que tem uma nova geração de pregadores, né? Tem. E é uma geração assim. O que você acha dessa geração? Tá pregando conforme mesmo a Bíblia? Eu, particularmente, vocês devem conhecer o pastor Luiz Antônio da Luz. Uhum. O pastor Luiz Antônio foi meu professor de tarde. Ele pregava escatologia. Mas o pastor Luiz Antônio era um homem que você chegava e pegava na mão dele, Sentia. por Deus do céu, você vibrava. Era um cara que tinha uma vida, tanto é que ele ganhou muito dinheiro. Uhum. O pastor Luiz Antônio e o pastor Humberto Schmidt, que eles eram os administradores dos Heróis da Fé, tipo uns gideões que tinha lá. Uhum. Eles ganharam muita grana. Humberto Schmidt é juiz, né? Teve inúmeras propostas de trabalho. Cara, um cara assim que tinha tudo e não abriu mão. Continuou, sabe? Sim. Isso nunca pesou. Nunca pesou, não. O pastor Luiz Antônio morreu pobre. Ele não guardou um centavo. Tudo que ele ganhou, ele mandou para a África, mandou para o Uruguai, onde ele foi pastor missionário. Sim. Né? Então, eles têm essa coisa, eles estão entregues, eles estão pregar, e são os homens que doaram a vida mesmo, né? Tanto o pastor Luiz Antônio, pra você ter uma ideia, Deus mostrou a maneira que ele ia tirar ele da terra. Ele viu tudo, ele pregou nos Gideões. Né? Então, você
tem uma outra visão, né? Uhum. Eram homens que pregavam sem medo de se o pastor, não é que se o pastor gostou ou aprovou, não. Eles tinham Bíblia, muito né? respeito. Mas Pregava eles pregavam Bíblia. Bíblia. Essa é E uma tem muitos que mensagem. têm a chamada, né? Ó, Deus vai te usar. Mas ele não se prepara, né? Não. Prepara. Fica esperando vir ali Eu lembro de uma experiência, eu vivi muitas experiências boas, glória a Deus por isso. Eu lembro eu nunca ouvia muito pregador. Uhum. Eu gostava de ouvir o pastor Josué Gonçalves, Uhum. né? Gostava de ouvir Josué Gonçalves. Uhum. Alguma mensagem da Billy Santana, mas depois, mas assim, mas porque eu não ouvia mesmo. E eu, quando me chamavam para trazer uma palavra, nessa tenda da bênção, nós cooperava muito. Eu ia pro espelho, né? Pregava pra você e os mesmo. caras riam de mim, nós morávamos em 6 numa casa. Dizia, tá louco, o que você vai fazer? Vai lembrar de tudo que você tá falando aí? E eu falei assim, não, eu quero assim, eu quero que Deus me mostre, faça algo. E eles viviam com o CD. E tinha um menino que morava comigo lá, o Rubinho, um baianinho, que ele foi lá comprar um monte de CD da Lana Rhoden. Uhum. Hoje a Lana Rhoden é quem é. Mas enfim, a Lana Rhoden tava estourando, pregando com telado. Uhum. E daí eu falei assim, cara, eu não vou gastar meu dinheiro com CD. Eles, mas tá louco? Eu falei, não, a irmã é uma benção aí. Só que eu pensava o quê? A irmã é uma benção agora, Sim. né? Mas e se essa mulher tiver uma queda? Qual é a experiência que gerou para cima? Vai ficar um revoltado. E não deu outra. Passou um tempo ali, ela na Rhoden enfraquecendo a fé, se desviou. E o baianinho aqui, ele queria jogar o CD fora. Eu falei, não, segura o CD. Segura o CD com você, rapaz. Você vai Sim. ouvir esse CD. Então, irmão, a Bíblia te gera uma experiência incrível. Uhum. É notório, isso é uma experiência incrível. Eu sou professor de escola bíblica desde muito novo. Tinha me perguntado antes ali. E vivi muitas experiências boas nessa área. Toda a cidade, fui obreiro muito jovem, né? Uhum. Eu fui obreiro de paraquedas. De Eu paraquedas. fui pastor de paraquedas, né? Olha. Quando eu fui para Bento Gonçalves, tinha uma congregação muito complicada. Uhum. E eu já tinha saído de Sapiranga, saí de Sapiranga em 2004. E vim para Bento Gonçalves trabalhar na Farina. E, consequentemente, nós acabamos morando em cima de uma casa de 2 pisos, onde embaixo era uma igreja. Uma igreja. E um dia o nosso pastor chegou e disse, eu vou fechar esse ponto. Um ponto era lotado, periferia, né? Bastante gente. Nós vamos fechar, porque o obreiro nenhum quer ficar aqui, porque eles são muito bravos. Falei, pastor, deixa para nós. Não, mas não, deixa. Então eu vou empossar vocês. Eu não tocava, né? Eu não tocava. O resto tocava um hino. Da linda pátria. Era o único hino que ele sabia tocar. Né? Uhum. E daí ele colocou nós lá. Eu tinha 2 microfones, uma guitarra e um contrabaixo. E uma caixinha de som. Foi tudo que ele deixou para mim lá. Eu trabalhava na Farina até as 5 da tarde, nós trabalhávamos no mesmo horário. Nós vinha, tomava um banho, comia alguma coisa, abria a igreja, papapá, dobrava o joelho. A minha oração era curta: Senhor, manda o povo para a igreja, senão eu não sou nada. Se eu não prosperar aqui, eu posso arrumar as malas e orando a Deus. Se eu não prosperar aqui, Senhor, eu posso arrumar as malas e ir embora, porque eu pedi isso aqui para mim, o homem ia fechar. E pela grande misericórdia de Deus, o povo voltou ali, virou um rebuliço. Já tinha dado uma parada? Não, estava continuado, só que Só ia o obreiro. Ia É fechar. que o obreiro que estava ali, ele tinha vindo dar Deus e amor. Então o culto dele era meio assembleiano e meio Deus e amor. Ele começava com uma assembleiana e terminava com a revelação. E me diz uma coisa, Elisandro. Hoje viveu, né, várias gerações, né, de igreja, podemos Sim. falar assim, né? E essas igrejas agora, parede preta, o que você acha disso aí? Eu não vou lá, mas se eles quiserem ficar com a parede preta deles, sei lá. Eu fui, mas eu não. Eu não vou, eu tenho medo do escuro, né? Eu sou assembleiano, né? Então, eu fui em uma e não me sinto bem, né? Uhum. Isso mas que cada um porque eu não tenho. Eu nasci na Assembleia, então não me sinto à vontade. Não falo que não sei que possa mudar, pode mudar, né? Mas então você acha que. Eu tenho dificuldade com isso aí. Eu não visito muita igreja dos outros, sabe? Sim. Porque eu acho que se você comer o pepino dos outros lá na outra feira, você vai ficar freguês dele, cara. É verdade. É outro gosto, de repente o cara rega de uma maneira diferente, sabe o que quer dizer? Sim. Pra não criar. Ou às né? vezes você. É. Vamos supor na tua casa, que nem você falou, né? Você estuda uma coisa e chega lá, bate diferente daquilo que você. Aí tua mente fica meio confusa às vezes. Nós precisamos compreender uma coisa. A nossa teologia aplicada na Assembleia de Deus, ela é
uma teologia sistemática. Cada igreja tem a sua. Uhum. Sim. Sim. Então ela é apologética e sistemática, né? Por que apologética? Porque ela faz de fato apologia àquilo que foi colocado no estatuto da igreja, aquilo que nós entendemos como regra de fé e aquilo que a Assembleia de Deus traz ao longo desse cento e lá vai pedrada, né? Uhum. Então nós não vamos conseguir interagir, né, com outras pessoas que não têm. Por quê? Porque nós nos criamos dentro desse patamar, né? Dentro dessa condição. E é uma teologia sistemática. Basta você. Eu estou fazendo bacharelado em teologia, eu sempre quis fazer, né? Então hoje eu tenho tempo de fazer, eu comecei a fazer por uma satisfação pessoal, Uhum. né? Não para pregar para ninguém. Mas eu vejo que o sistema é diferente, não é mais o sistemático Uhum. da Assembleia de Deus, né? Teve O pentecostalismo. mudança. Não, entra filosofia, entra antropologia, entra atualmente, por um lado é muito bom, ela abre, ela abrange, você vai tratar com pessoas mesmo. Então nós precisamos, é uma área boa, né? Faz muito bem. Mas nós somos assembleianos, né? Uhum. Nós se veste que nem assembleiano, eu contesto algumas coisas, né? Não sei nem se eu devia dizer isso, mas eu ainda sou aquele cara que não deixa barba, que corta o cabelo curto, gosta de terno para a igreja. Eu sou esse cara. Você já Sim. pregou alguma vez só de camiseta em cima do púlpito? Não, nunca na minha vida. Eu Quando tava em Joinville, eu fui pregar na Bola de Neve, cara. Eu passei a maior vergonha da minha vida. Te convidaram? Não, eu comprei um sapato novo pra ir lá, Pra ir lá, cara. Coisa mais linda do mundo. de gravatinha, Cheguei lá, paletó? cara, os caras estavam pirados lá, cara. E de camiseta de Mas flor? não, assim, né? Não, nada contra. Camiseta de flor, shortão? Cara, é tudo havaiano. Eu me senti no Havaí, né? Poxa, eu acho que eu saí. Quando Entrei eu, numa tava, bolha. quando eu tava fora dos caminhos do Senhor, eu fui também fazer uma visita. Você foi no Bola de Neve? Você tá perdido, né? Você tá no mundo aí, entrar em uma igreja. Na minha cabeça eu tinha assim, qualquer igreja que eu entrar, falou de Deus, tá bom. Entendeu? Porque você pensa Faz assim, né? sentido, né? Não é verdade? Ela é de Deus. É, então... de Deus, fala de Deus. E daí, rapaz do céu, É. não podemos falar, né? Acho que não vamos falar, né? Pô, fica à vontade. Entrar em assuntos, mas pregava que podia fazer tudo, ó. Não, dá, Não, tem você é livre, você pode fazer suas tatuagens, você pode fazer o que você quiser, usar teu brinco, porque Deus, ele te acha que você é desse jeito, você nasceu para ser feliz no mundo. No caso, o pensamento deles, o que o pastor deles lá falava, nós somos livres, nascemos para ser livre, fazer o que quisermos. Isso aqui é matéria, isso aqui vai ficar, entendeu? Então, o que nós formos fazer aqui não vai subir para o céu. Olha, eles são daqueles que falam, que diz que se você não se sente culpado, não é pecado. não é pecado. É isso, Elisandro? O púlpito é uma prancha, né? Lá também é. E o que você acha desse eu acho esse jargão aí tão ditado, Eu acho né? que eles não lêem muito a Bíblia, né? Porque, Na vamos ser verdade, sinceros, o que Paulo disse para Timóteo? Uhum. O que Paulo diz? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo do 13 ao 15 ou até o 16. Ele diz, Timóteo, o negócio é o seguinte, estou partindo. Vão me matar? Vão me matar. É o seguinte, Jesus me achou por fiel. Ele não disse que ele era fiel. Você não vai encontrar Paulo dizendo, eu fui fiel. Não, Jesus me achou por fiel. E me confiou o ministério. E aí lá no final do versículo 15, o que ele diz? E ele vai vir, esse mesmo Jesus vai vir, vai buscar você, vai buscar eu, vai buscar o fulano, e todos os pecadores, dentre os dos quais eu sou o maior. Ele que se colocou num nível do pecador, não sendo o pecador, né? Mas ele diz, olha, todo mundo tem chance. Acima de todo mundo. Todo mundo tem pecado. chance da graça. A graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é dom de Deus, não é coisa tua. Graça, favor imerecido, dom é presente. Então quer dizer, você é salvo pela graça, é um presente de Deus. Então você não pode determinar a tua salvação. Você não pode dizer para fulano que lá, né? Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos um padrão bíblico para isso. Paulo disse assim, fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios venha salvar alguns. Ele não tinha um ego exagerado, dizendo, eu vou salvar todos. Não. Olha, se eu conseguir levar alguém, entendeu? Minha parte não Então, fazendo. eu acredito assim, voltando para essa questão de igreja, eu sou um assembleiano roxo, vamos dizer assim, né? E eu acredito que Deus vai me levar, se me arrebatar, eu vou estar
provavelmente ou em casa ou na igreja, que é os lugares que eu mais frequento. E da maneira que eu sou, eu sou um professor de escola um pouco diferente, porque eu emprego a palavra. Você já viveu uma experiência um dia na igreja, eu lembro que estava você e o Carlos. Deus te inspira, eu creio que o Espírito Santo te inspira, é isso que me move, né? Então eu não entendo o que o que eu quero dizer é que eu não entendo o que eles têm lá. Então, já pegando esse gancho seu aí, né, da salvação, também tem uma cultura agora que não precisa ir para a igreja mais, né? Aham. Você pode ficar em casa, o pessoal fala desigrejado, né? Que é salvo Também não é bíblico, né? Daí não, esquece. Não é salvo, não é bíblico. Esquece aquela passagem que fala 2 ou 3, né? Não, a reunidos. Bíblia é muito clara. Antigo Testamento, Não fala um. Crônicas, esse aqui é o meu lugar. Eu vou habitar aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos maus caminhos, vier aqui, eu vou dar um jeito neles, vou sarar as feridas deles. Eu tô aqui. Então não adianta, Lisandro, esse cara ficar em casa. Eu escuto o hino da rádio, escuto pregação no YouTube. Não, e daí entra num outro ponto bem contraditório, porque o que diz lá em Salmo? Quão bom e quão suave pode completar o irmãos, versículo. Viva no quê? Vive em comunhão. Tá, você vai ter comunhão, a comunhão é a união. É participar, é estar junto. Então esse daí, Seu corpo tem que estar junto. O corpo tem que estar junto. então provavelmente esse não sobe. Tiram a córnea do coração para ver se o coração para de bater. E a córnea não representa. Quem é que fala das córneas do coração? Alguém fala? Não, o cara morreu de infarto. Tal. Ele não fala que a córnea, o coração parou. Não, a córnea entupiu. A córnea rompeu, esse foi o problema. Quer dizer, é Bíblia. Elisandro, você entrou num detalhe antes ali, que foi, eu acho que ontem, se eu não estou enganado, foi um obreiro lá da nossa igreja, lá na minha loja. E ele falou um detalhe que você falou ali, na questão de barba, na questão de como se vestir, né, que nós entramos nesse assunto aí. Aí eu fico, tipo assim, ele falou assim, falando comigo, né, é como que para você ir para um emprego, para você trabalhar lá, se exigir que você não use barba, que você use o cabelo cortado, o emprego você vai com a barbinha rapadinha. E por que dentro da igreja você acha que não precisa? Por que dentro da igreja você acha que você pode andar do jeito que você quer? A barbona, largadão, do jeito que você quer. Entendeu? Aí vem aquela questão. Nosso Deus, ele não é o Todo-Poderoso? Por que o homem se respeita e a Deus não vai respeitar? É ou não é? Eu acho que entra na nossa visão de assembleiano, entra essa questão, né? Eu acho que no teu pensamento é o mesmo Eu vou pensamento. fazer uma comparação né? aqui, vou ligar duas coisas bem sujeitas umas ao outro. Exemplo, vida física e humana e vida espiritual como cristão. Um exemplo, minha esposa é professora, então a gente conversa bastante sobre isso. Tem horários, tem regra, tem horário da criança entrar, o pai não pode entrar na sala. Existem regras, né? E eles precisam cumprir com uma determinação jurídica e tal, não sei se é essa o termo que pode usar. É um estatuto, é um né? estatuto. Tem que ser né? cumprido. Então lá se respeita, né? A doutrina do Fora colégio. você não é. Vamos colocar uma doutrina do colégio. Então, quer dizer, eu respeito lá quem eu nem conheço e sou um cristão. E daí não respeito o meu pastor. O meu pastor, eu vou dizer uma coisa para você, isso vai ser divulgado. O meu pastor é um espelho para mim. Senão eu não estava mais congregando com ele. Ele é um espelho. Só voltando assim, o Valdair já foi líder de jovens, né, Valdair, muito tempo. Eu também fui líder de jovens. E ultimamente tá bem difícil, né, a gente trabalhar. Eu tinha um jovem na igreja que ele tinha um cabelo comprido, compridão. E quando a gente ia conversar com ele, ele falava, então me mostre para mim na Bíblia onde está escrito que eu não posso ter o cabelo comprido, né? E a gente vive agora, na atualidade, a barba, né? O pessoal barbudão ali, né? E é a mesma situação, eu creio que seja a mesma situação. Então me diz onde que não está, onde está escrito que não pode ter barba. Tanto é que nas figuras bíblicas são barbudos. Por que agora não pode ser mais? E eu acho que é uma evolução. E o que você acha disso? Eu acho que a barba em si não vai levar ninguém pro inferno. Não eu já isso. pensei em ficar barbudão, mas eu sou meio indiano, só cresce só um fiapinho, daí não tem como. Eu sei lá, cara, eu me vejo bem de barba quando eu deixo. Tô com a barba meio grisalha, já meio branca, meio velha. Então eu procuro não deixar na época de Natal, para confundir Papai Noel e meio barrigudinho também. Mas assim, brincadeiras à parte,
Não é que isso vai te conduzir, mas é o que eu estava falando agora, você tem um espelho. Cara, nós temos 2 espelhos. Nós temos 2 espelhos, pastor. Vamos ser práticos, né? Vamos ser realistas. Pastor Pedro, pastor Isaías, são os pastores que representam a igreja. Qual deles que é barbudo? Nenhum. Não, eu não lembro de ter visto meu pastor, né? Barba, né? Nenhum dos 2. E uma outra coisa, eu já vi o pastor Isaías falando sobre isso. Sobre o obreiro que não vai de gravata. Cara, eu vou ser bem sincero contigo, e talvez vai enfrentar, de repente, mas eu vejo na sede, às vezes, que tem gente, cara, que congrega na Batista. Ele veio ali de visita no culto dos obreiros. Barbudo, despojadão, pá. Na casa da sogra ele não vai assim. Não vai. Né? Isso Na festa da firma ele não vai, é a caráter, lá tem que ser. Então quer dizer, pô, o obreiro, cara. É difícil. Olha, eu fui ao presbitério da igreja, nós fomos em 2 no estado do Rio Grande do Sul. Eu fui porque Deus abençoou, não que o outro também não seja abençoado. Mas ele tinha um pai que era um pastor, ele era um menino muito ativo, programa de rádio, fazia televisão, menino até hoje, um menino muito ativo. Nós fomos em 2, eu fui porque Deus preparou para mim, né? Deus preparou mesmo. Eu vinha do trabalho, atrasei naquele dia, cheguei e o meu pastor estava de joelho dobrado, ele dizendo, hoje Deus me fez vivo a tua imagem, foi bom que você chegou. E eu tinha atrasado, eu vinha sempre, eu atendia oração de manhã, né? Eu parava às 5 da manhã e ia para a igreja orar. E aquele dia ele falou assim, te prepara aí que vai ser assim. E recebi de bom grado, né? Olha Quando eu fui ao diaconato a mesma coisa, né? Que benção. Meu pastor disse assim, o que você quer ser? Eu assim, não entendi a pergunta. Não, o que você quer ser? Como cristão, eu falei, eu quero ser um servo de Deus de exemplo. Eu quero que a minha igreja me ame. Porque a Bíblia me ensina, assim, que o obreiro tem que cair na graça do povo. Entendeu? Você pode ver que eu me relaciono bem com as pessoas, porque eu tenho que dar o meu melhor. Deus me separou para aquilo. Mas nunca passou pela sua cabeça, tipo assim, eu quero ser um diácono. Não, Como é que não é? tinha essa pretensão. As coisas foram acontecendo muito naturalmente. Você está na brecha, né? Como diz, você está na brecha. Tá fazendo a vontade de Deus e Deus... Vai. E tive bons exemplos, soube seguir, sempre, eu nunca vou me esquecer de um conselho que o meu primeiro pastor, antes de eu ser obreiro, me deu. Ele foi dizendo, ele foi para Esteio ser pastor, foi pastorear lá. Ele falou assim, eu vou pastorear outra igreja e tá vindo um homem aí, rapaz, eu não conheço esse homem não, gauchinho, baixotinho. Você tá vindo um homem aí, eu não conheço ele não, vai pastorear vocês aí. Eu vou te dar um conselho para ti, seja amigo dele. Olha aí. Mas como assim? Não, se tu vê alguma coisa nele que tu não gosta, mas seja amigo dele. A convenção lá que vai tratar com o problema dele. Certo. Você é o servo dele aqui. Certo. E seja assim com o teu pastor. Sim. Porque igual você foi comigo, eu era muito parceiro dele. E o pastor que veio, foi o pastor que me abençoou, né? Me levou ao presbitério. Atendi presídio, atendi igreja, atendi tudo solteiro. Olha aí, rapaz. Nunca tive problema com isso aí, sempre soube respeitar o meu primeiro, sempre. Quando eu vim para Foz foi até curioso, né? Porque eu cheguei em Foz e fiquei, estagnei ali um pouco, né? Fui congregar na Vila Holanda, na época tinha o pastor João, que era o segundo, que era o que ele se relacionava. O pastor Cristian, eu não ouvia a voz dele, assim, né? Um dia ele me cumprimentou e não perguntou de onde eu vinha, quem eu era, tipo o barco do Jonas, né? Você chegou, entra aí. Fiquei de boa, é o jeito dele, né? Não estou dizendo isso desmerecendo em nada. E depois veio o pastor Lourival, né? Foi o cara que me abraçou. Disse, não. Cantei um sino da harpa lá, que gostou e agora ele me via no culto da harpa. E já virou quando eu comecei oficial. a cantar com o Luiz Carlos, que daí eu casei, eu ia lá na igreja dele. Hoje eu não consigo ir mais porque eu tenho muita atribuição ali, né? Mas é meu amigo, um cara que eu quero bem pra gravar, uma pessoa que... A importância do líder, né? Um líder quando eu vim pro Morumbi 2, nunca falei isso pra ninguém. Eu nunca falei nada pra ninguém, na verdade. Eu nunca disse pra alguém, ó, eu sou presbítero e agora eu casei, eu quero. Nunca disse isso. Nunca procurei ninguém pra... Eu ainda creio naquele Deus que me chamou lá no começo, né? Você chamou, ele vai cumprir. E foi o que aconteceu. Tinha só um irmão que sabia sobre isso aí, que é o irmão Leozés, que é meu amigo da vida inteira também. E um dia o pastor Pedro me ligou, disse, irmão Lisandro, rapaz, vamos ver isso aí. Vamos arrumar. E quando eu vim pro 2, era um outro pastor, né? E ele disse, vamos fazer, vou levar você lá na sede, vamos fazer. Eu pensei, rapaz, mas tá bom, não cobrei nada, não aconteceu. E chegou a minha vez, meu pastor me chamou, né? Preparei a documentação.
houve o reconhecimento do ministério e estou à disposição da igreja. Glória a Estou Deus. servindo a Deus ainda. E aproveitando, então, já, Lisandro, deixa uma palavra pro pessoal que tá nos assistindo, tá nos vendo, Então, nos escutando. Nós hoje, ontem eu até estava tirando lá uma leitura, né, sobre o paralítico, né, que os amigos levaram para Até Jesus. até Jesus. Você vê que Mateus 10, 9, se não me falha a memória. Você vê Lucas, Mateus. Você vê que naquele momento ali era um momento de aflição, é um momento de dificuldade. E você vê que Jesus não se direcionou à circunstância, né? Ele não olhou, se fosse hoje, as igrejas em volta, ou olhou as críticas, né? Ele não olhou quem estava indo contra a Assembleia de Deus, ou quem estava falando mal do pastor. Não. Ele olhou para aqueles que trouxeram, nem para o paralítico ele olhou. Ele não falou com o paralítico. A Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles. Então nós como igreja, né, nós temos que ter união, né, pregar a palavra de Deus, né, com educação, com amor acima de tudo, né. Esse é o objetivo da igreja na terra, é somar, subtrair do mundo, né, o que há de melhor. Provérbios 24, verso 11. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados à matança, se eu puder se retirar. Então, é um desafio. Né? Livra, né? Não é chegar e fazer... Não, o cara está preso, está nas garras do diabo lá, está preso, está sofrendo nos vícios. E nós, como igreja, nós não podemos olhar a dificuldade, sabe, o que está em volta. Nós temos que olhar as pessoas que estão dispostas a trazer aquele que é o necessitado. Sim. Jesus ali estava enfrentando crítica, né? Sim. Os doutores da lei lá, os escribas, estavam dizendo, pera lá, mas aí isso aí não funciona, que negócio é esse? Tá perguntando, não estou preocupado com você. O meu objetivo não é crítica, o meu objetivo não é a igreja que abriu, o irmão que saiu para abrir uma igreja. O que eu quero dizer é que o nosso objetivo, como assembleiano hoje ainda, é servir a Deus da melhor maneira possível. E pregar a Bíblia. A Bíblia. Bíblia. Pregar e ir para a igreja, né? Não ir para a igreja. Não, em casa você não tem nada, né? Não foi essa a mensagem. O único culto que Jesus participou em casa, ele foi muito mal recebido, né? Ele foi na casa de Simão lá, não deram lugar para ele sentar, não lavaram os pés dele, não deram ósculo santo, né? Essa mensagem que eu preguei muito e ela surte efeito. Quem viu ele era o sofredor, que era a mulher. Olha aí. Que sofreu, que passou, que tinha necessidade, foi ela que foi lá lavar os pés dele. Então nós ficamos olhando em volta, o melhor lugar, a melhor maneira, a melhor recepção. Nós somos propensos, né, a decair na fé. Nós temos que olhar para frente, o nosso alvo e sempre será Jesus enquanto nós estivermos palmilhando essa terra. Amém. Valdair, deixa uma palavra para nós também, Valdair. Tudo passa, né, irmão Lisandro? Tudo passa, mas somente a palavra de Deus que não vai passar. Então fica essa reflexão mais uma vez para vocês. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lisandro. Deus abençoe. Deus te abençoe, Amém. Tá, meu irmão? Valdair, estaremos próxima semana novamente juntos. Abraço, pessoal. Não esquece, segue nós, dá aquele clique no sininho aí e Deus abençoe vocês.